Olá pessoal, aqui com vocês o professor Gilmário. Estamos aí mais uma vez nas nossas aulas remotas, né? Para a gente retomar o nosso conteúdo e iniciar o estudo da maneira que a gente pode, tá certo? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as plantas, né? Trouxe aqui uma planta que vocês conhecem, que é a samambaia, e entender um pouco como é que elas estão classificadas, como é que elas estão divididas, tá certo? Mas especificamente a gente vai entender o que é uma briófita, o que é uma pteridófita e como é que acontece a reprodução sexuada e assexuada das plantas, tá certo? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, gente, para a gente entender um pouco sobre as plantas, nós temos que perceber o seguinte, que as plantas e os animais eles têm algumas coisas em comum, não é? Nós seres humanos somos animais e temos algumas coisas em comum com a planta. O que, por exemplo? Não é? Em primeiro lugar, nós e as plantas somos indivíduos, né? Somos seres vivos pluricelulares. O que significa isso? Significa dizer que tanto nós como as plantas, nós somos formados por várias células, não é? Temos essa igualdade, né? E assim como as plantas, né, os animais, as plantas, nós nascemos, nós crescemos, né? Nós nos desenvolvemos e também morremos. Assim também é uma planta, ela tem todo um ciclo de vida, né, igual ao nosso, tá certo? Quando a gente fala de reprodução, né, as plantas também se reproduzem, logicamente de maneira diferente, né, do que a gente, mas eles têm esses dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. O que seria uma reprodução sexuada, que nós já vimos nas aulas passadas? Uma reprodução sexuada é aquela que tem a presença de gametas, né, o gameta masculino e o gameta feminino, né? E uma reprodução assexuada é aquela reprodução onde não há presença de gametas, tá certo? Então, as plantas, né, as briófitas, as pteridófitas, elas têm reprodução tanto sexuada quanto assexuada. Tem fases diferentes de reprodução, tá certo? Para a gente entender, inicialmente, as briófitas, né, são as plantas mais simples, as plantas mais iniciais, digamos assim, né? A evolução das plantas, elas vieram a partir das algas, lá no mar, né? Começou com as algas. Em seguida, as primeiras plantas que estão fora da água são as briófitas, né? São plantas de estrutura muito simples, elas não têm raiz ainda, né? E nem tem caule, elas têm estruturas muito pequenas, né? Que são os cauloides e os rizóides, que servem, têm função parecida com a das raízes dos caules, mas não chegam ainda a ser caules, tá certo? Porque elas são plantas, são plantas avasculares. E o que são plantas avasculares? São plantas que não têm vasos condutores de seiva, né? Não tem nenhum vaso condutor de seiva. Ela é tão simples, tão pequena, tão minúscula, que a sua estrutura não chega ainda nem a ter vasos, tá certo? Vocês lembram quais são os vasos condutores, né? Só exemplificando aqui. Eu tenho aqui uma planta, né? Certo? Suponhamos que eu tenho que seja uma planta, né? Uma planta. Uma mangueira que a gente aprendeu a desenhar lá com a planta, né? Uma mangueira. Tenho aqui uma planta. Essa planta, para ela se alimentar, ela precisa ter vasos condutores, né? As plantas que são avasculares não têm. E quais são esses vasos condutores? Primeiramente tem um vaso central que leva aqui para cima a seiva bruta, né? A seiva bruta. E tem outros vasos, né, mais periféricos que conduzem a seiva para baixo, tá certo? A seiva bruta e a outra seiva que desce, que é a seiva elaborada, tá certo? Esses vasos, pessoal, funcionam como se fossem as nossas veias, né? Eles levam a seiva para ser elaborada nas folhas e logo em seguida eles descem alimentando essa planta, certo? Essas briófitas ainda não possuem esses vasos,
são plantas muito simples, né? Se reproduzem sexuadamente, mas que dependem exclusivamente da água, tá certo? Um exemplo de plantas briófitas são os musgos, né? As avencas. São musgo, é como se fosse um lodo, não é um lodo, mas é parecido com um lodinho que a gente vê nas paredes. Quando a parede está muito molhada, não sei se vocês já observaram, que a parede cria uma plantinha verde. Ali são briófitas, plantas muito pequenas que precisam da água, tá certo? Vamos agora, vou levar vocês até uma samambaia ali fora, para a gente entender o que é o pteridófita, tá certo? Vamos lá. Estamos aqui, né, agora fora da sala de aula, para mostrar para vocês aqui um exemplo. Ó. Eu observei aqui, olha se dá para vocês perceberem, aqui são plantas bem pequenas, né? Isso aqui são musgos, né? São as briófitas, tá certo? Vocês vejam que elas são tão pequenas, ó, e que já estão secando, estão bem secas. Por que elas estão secas? Porque na verdade aqui não tem a água, que elas precisam muito, né, de água. Já não é suficiente, né? A umidade que elas precisam não tem mais, essa umidade elas vão secando, mas elas são tão pequenas que a gente mal percebe, certo? Depois dessas plantas aqui, a evolução foram as pteridófitas, né? Esse tipo de planta aqui, ó. No caso aqui a gente tem a samambaia, essas plantas aqui a gente já entende que elas têm vasos condutores de seiva, né? Elas já são maiores, estruturas maiores, têm raízes e tem vasos que conduzem a seiva, certo? Uma coisa muito interessante nessa planta é a sua forma de reprodução. Ó, a maneira que elas se reproduzem é através desses pequenas bolinhas que tem aqui, ó, embaixo da folha. A folha da samambaia está aqui. Quando você olha embaixo, tem pequenas estruturas chamadas de soros, né? São os soros, onde daqui saem os gametas para a reprodução dessa planta, certo? Esse gameta, essa bolinha, ela vai eclodir, certo? E daqui vão sair os gametas. Logicamente, com a necessidade também de água, ela vai se reproduzir. Em seguida, depois que esse soro aqui ele se abre e lança o gameta, a gente tem essa outra estrutura aqui da samambaia. Essa outra estrutura aqui chamada de báculo. Certo? Esse báculo aqui é onde aqui já houve a fecundação, né? A planta já fecundou e daqui vai sair uma nova planta, certo? Basicamente a reprodução da samambaia, das pteridófitas é assim. Elas têm uma fase que é diploide e outra fase que é haploide, né? Uma é sexuada e a outra é assexuada, tá certo? Então aqui nós temos resumidamente, o que é um briófita e uma pteridófita, né? As briófitas são plantas avasculares muito pequenas, que a gente viu aqui, e as pteridófitas são as primeiras plantas com vasos, né? Onde elas têm uma reprodução tanto sexuada quanto assexuada, né? Através dos soros que formam os báculos, tá certo, gente? Vou estar disponibilizando para vocês mais um material para vocês lerem, né? E uma atividade simples para vocês fazerem. E algumas dúvidas a gente vai tirando nas redes sociais, no grupo do WhatsApp, né? Ou na própria plataforma, vocês escrevem lá que eu dou alguma resposta para vocês, tá ok, gente? Muito obrigado, até a próxima.